Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Projeto Hidrossanitário 2. Quero falar para vocês que essa disciplina ela tem como pré-requisito a disciplina de Hidrossanitário 1, certo? Então, antes de começarmos a falar da nossa disciplina Projeto Hidrossanitário 2 propriamente dita, iremos trabalhar com um breve histórico, uma breve revisão dos conteúdos que vocês viram na disciplina de Projeto Hidrossanitário 1. Mas eu queria falar para vocês também que a nossa disciplina ela vai ser separada em duas partes. Ela vai ser separada na primeira parte em relação à instalação hidráulica, que a gente vai obter o conhecimento dos conceitos, terminologia, dimensionamento hidráulico, para fazermos o nosso projeto hidráulico no AutoCAD. E a segunda parte ela vai ser composta para dimensionamento de esgoto sanitário. Então a gente vai obter também os conhecimentos teóricos, referente norma, referente dimensionamento relacionado a esgoto sanitário, e depois passaremos para o AutoCAD para dimensionar um projeto de esgoto sanitário residencial. Então, saliento para vocês que essa disciplina ela vai necessitar que vocês saibam manusear a ferramenta CAD para poder dimensionar tanto o projeto hidráulico quanto o projeto sanitário no AutoCAD. Sabemos que o projeto hidrossanitário é derivado da junção do nome hidráulica e sanitário. Então, quando eu junto esses dois nomes, eu tenho hidrossanitário. Então, quando vocês ouvirem falar em projeto hidrossanitário, nada mais é que o projeto hidráulico junto com o projeto de esgoto sanitário residencial, certo? Então vamos lá, nossa breve revisão. Pessoal, a norma, primeiramente a gente vai começar a falar de instalação hidráulica, certo? A norma que trata, que aborda conceitos referentes à instalação hidráulica é a NBR 5626, onde a mesma vai falar sobre a instalação hidráulica predial de água fria, certo? Cleberson, um ponto importante aqui. Nessa disciplina, iremos aprender a dimensionar a instalação hidráulica de água quente? Não, não iremos. Nós iremos aprender a dimensionar instalação hidráulica de águas pluviais? Não, não iremos. Só iremos trabalhar com águas pluviais, caso dê tempo a gente ver tanto o dimensionamento de um projeto hidráulico quanto o dimensionamento de um projeto de esgoto sanitário. Se der tempo, nós iremos trabalhar com águas pluviais também, tá ok? Mas o nosso objetivo maior aqui é só a instalação de água fria de esgoto sanitário, tá certo? Então, quando falar instalação hidráulica, de imediato vocês devem assimilar o que? NBR 5626, instalação predial de água fria. Essa norma que traz todos os conceitos técnicos, de terminologia e de dimensionamento de projeto necessários para nós executarmos, elaborarmos um projeto de água fria. Ok? E o que seria, Cleberson? Me diga uma coisa, o que seria uma instalação hidráulica? Instalação hidráulica, pessoal, ela tem vários viés, tem várias vertentes, mas na nossa disciplina a gente vai trabalhar mais com ela no âmbito das edificações. Então iremos trabalhar apenas com a instalação hidráulica direcionada a edificações de pequeno, médio e quem sabe de grande porte também, porque o intuito aqui, o objetivo da nossa disciplina é trabalharmos projetos até 2 pavimentos. Mas quem projeta para 2 pavimentos, projeta mais. Porque a instalação hidráulica ela não tem segredo. Se você dimensiona para uma residência comum, você é capaz de dimensionar para uma residência de maior porte também. Tá? Em uma residência, no âmbito de uma residência, a instalação hidráulica ela é composta basicamente pelos projetos arquitetônicos, hidráulico, caixa d'água, rede de distribuição de água fria e água quente e coleta de esgoto e águas pluviais, tá? Então o projeto matriz, digamos que o projeto base, para se elaborar os projetos complementares, elétrico, hidráulico, sanitário,
pluvial, de água quente, é o projeto arquitetônico. É a partir do projeto arquitetônico que se deriva a execução de outros projetos. Tá? Então, o projeto matriz, projeto base, para a elaboração de outros projetos, é o projeto arquitetônico. Por isso que eu coloquei aqui para vocês que o projeto hidráulico é basicamente composto pelo projeto arquitetônico, porque é a partir do projeto arquitetônico que eu vou elaborar meu projeto hidráulico. No projeto hidráulico, dentro do meu projeto hidráulico, eu tenho que ter o quê? A caixa d'água. Então, nós devemos saber dimensionar de maneira correta uma caixa d'água, para que ela atenda à necessidade de uso da minha residência. E já pensou se eu vou dimensionar uma caixa d'água e eu dimensionar de maneira errada? Está lá o cidadão tomando banho no chuveiro, quanto menos espera, falta água. Droga, faltou água na caixa d'água. Então vocês não atenderam o dimensionamento correto. De fato, existem outros critérios também a serem levados em consideração. A gente vai ver no decorrer da nossa disciplina, tá certo? E temos redistribuição de água fria, que são prumadas, são colunas de água fria. Água quente eu falei para vocês, nós não iremos ver na nossa disciplina. Coleta de esgoto iremos ver mais à frente, e águas fluviais só iremos ver caso dê tempo. Nessa perspectiva isométrica aqui desse desenho, podemos perceber detalhadamente a instalação dos três projetos de água fria, água quente e de esgoto sanitário. Essa tubulação em azul aqui é a tubulação de água fria. Temos a presença de um reservatório superior, armazenamento superior, e a partir desse armazenamento aqui, a partir desse reservatório, é destinado, é canalizado a água para os pontos de consumo, para os pontos de uso, que são os aparelhos sanitários. Eu utilizo a água do chuveiro para fins higiênicos, de uma ducha manual, de um vaso sanitário, de uma pia de cozinha, de um tanque de lavar, de uma torneira de jardim e assim por diante. Então, a água que vem da caixa d'água é uma água fria, um projeto de água fria. Então, eu vou utilizar para fins higiênicos, fins de necessidade. Já essa tubulação em vermelho aqui são tubulações de água quente. Podemos ver a presença aqui de um painelzinho aquecedor, que é um painel solar, que transmite energia para o aquecimento desse reservatório metálico aqui. E a partir desse reservatório metálico é canalizado a água quente para o interior da minha edificação. Sabe-se que o uso da água quente é mais usual dentro do banheiro, porque se faz a necessidade do indivíduo usar água quente só para o banheiro, para fins higiênicos, tomar um banho, lavar as mãos. Por isso, na maioria das vezes, elas são só interligadas, canalizadas para chuveiro e lavatório. Na nossa região, que é uma região bem quente, não tem a necessidade, eu nunca vi, particularmente eu nunca vi uma residência com tubulações de água fria, não, de água quente, perdão. Projetos de água quente são mais voltados para aquela região sul, onde tem um clima mais frio, um clima não tão quente quanto o nosso, ok? Mas aqui, e partindo aqui para o próximo exemplo aqui, temos as canalizações das tubulações de esgoto sanitário, Os esgotos sanitários são aquelas tubulações que absorvem as águas geradas nos aparelhos sanitários, vaso sanitário, lavatório, pia de cozinha. É o esgoto, aquela água que não vai ter mais nenhuma utilidade, que eu utilizei para fins higiênicos, eu não uso mais e vou descartar. E descarto pelo aparelho sanitário, e através do aparelho sanitário é canalizada uma tubulação que vai levar para um local específico, que é a fossa ou sumidouro. Iremos ver isso aqui mais à frente com calma, tá? Então, pessoal, para se projetar, eu tenho que ter, primeiramente, planejamento. Não, Clebson, você está errado. Para se projetar, eu tenho que ter o conhecimento. De fato, é verdade.
Para a elaboração de todo projeto, seja de qualquer segmento, você tem que obter o quê? Conhecimento. Você tem que dispor do conhecimento. Se você tem um conhecimento, você é capaz de projetar, sim. Porém, antes de você projetar, você tem que ter o quê? Um planejamento. É através de um bom planejamento que você vai ter um bom projeto. Um exemplo bem comum é no seu segmento de vida. Quando você tem um objetivo, qual o primeiro passo que você dá para alcançar aquele objetivo? Eu tenho que planejar as minhas ações que vai me levar à exatidão, à execução daquele meu objetivo, o alcance concreto daquele objetivo, tá certo? Então o planejamento, ele é fundamental, ele é muito importante para a elaboração de todo e qualquer projeto. Então uma boa instalação hidráulica, ela começa a partir de um bom projeto arquitetônico e um bom projeto hidráulico. Porque eu falei para vocês anteriormente que para a elaboração, o dimensionamento de um projeto hidráulico, eu tenho que ter um projeto arquitetônico, porque é a partir do projeto arquitetônico que se vai se iniciar o dimensionamento do projeto hidráulico, certo? Então, a instalação hidráulica, ela é considerada boa quando eu tenho bons projetos. Partindo de qualquer projeto que tenha qualidade, eu terei qualidade na execução, no produto final também, certo? Então o projeto arquitetônico, ele é muito importante para planejar o meu projeto hidráulico, porque é a partir dele que eu vou dimensionar o meu reservatório, eu vou saber aonde estão localizados meus pontos de consumo. Para quem não sabe, ponto de consumo é aqueles pontos onde estão localizados os aparelhos sanitários, que são chuveiro, ducha manual, vaso sanitário, pia de cozinha e assim por diante, tá certo? No projeto hidráulico de água fria, eu tenho que ter também a localização dos registros, chuveiros, pias, duchas, ralo, grelha, tanque, máquina e entre outros, tá? A gente vai ver isso aí com calma mais à frente. Falei para vocês que essa aula só tem o objetivo de revisar os conteúdos que vocês viram no semestre passado. Então, neles serão definidos por onde passaram as tubulações, posição e suporte da caixa d'água. Então, olha, vocês percebem a importância do projeto hidráulico. Então, eu vou dimensionar reservatório, eu vou locar dentro de projeto as prumadas de água fria, os pontos onde serão utilizados, eu irei traçar as tubulações que serão utilizadas dentro do meu projeto, entendeu? Então eu tenho que dar importância para o meu projeto hidráulico. A execução de uma residência, ela não gira em torno apenas de um projeto arquitetônico, gira em torno também dos projetos complementares, seja ele elétrico, seja ele hidráulico, para que eu tenha uma edificação, entre aspas, boa de funcionalidade, eu tenho que ter bons projetos para que foram utilizados na sua elaboração, na sua execução. Existe uma cultura, digo, negativa na nossa região, que a maioria da população, ela só, quando vai construir, ela só executa a partir do projeto arquitetônico. Elas não dão importância a um projeto elétrico, elas não dão importância a um projeto hidráulico e nem sanitário, tá? Quando você está executando uma determinada edificação, fica a critério do pedreiro, fica a critério do mestre de obras, dimensionar aquelas tubulações, aquelas instalações. E quando chega uma determinada data, um determinado tempo de sua funcionalidade, essas tubulações começam a apresentar o quê? Problemas estes que vão precisar de quê? De manutenções, de reforma, e a partir das manutenções, e a partir das reformas, que vai gerar o quê? Vai gerar um custo muito mais elevado do que seria eu ter contratado um profissional para ter feito a elaboração desses projetos complementares. Porque o projeto complementar, hidráulico, sanitário e elétrico, eles são feitos por profissionais habilitados, profissionais que entendem realmente do assunto,
profissionais que sabem calcular a vazão, sabem calcular o diâmetro nominal do tubo equivalente à necessidade daquele aparelho sanitário, sabem calcular o dimensionamento correto no reservatório para que não falte água nos dias de intermitência. Vou explicar isso aí mais na frente com calma, tá? Então assim, essa cultura ela tem que morrer, pessoal. Essa cultura tem que morrer, porque devemos no ato de construir fazer uso de todos os projetos, não somente do arquitetônico, tá certo? Então percebe-se daí a importância que esses projetos têm na vida da pessoa que pretende construir, certo? E um exemplo bem comum que eu dou, que eu levo para minha vida, é que algumas vezes, não sei se isso acontece na casa de vocês ou na casa de algum parente ou amigo, a casa que tem 2 banheiros, se tem uma pessoa, ambos esses banheiros estejam sendo utilizados de maneira simultânea, estejam sendo utilizados ao mesmo tempo, se eu ligo o chuveiro no banheiro A e ligo o chuveiro no banheiro B, o que acontece nesses 2 banheiros? A pressão da água, aquela pressão exercida na saída do chuveiro, vai diminuir, tá certo? Isso é bem comum, muito presente vem no nosso cotidiano em residências que não utilizaram um projeto hidráulico, porque ali não sabem a importância da vazão, a importância do dimensionamento do tubo, para que eu tenha uma pressão adequada nesses pontos de consumo, né? Ou seja, se eu estiver usando o banheiro e lá fora o meu amigo estiver utilizando a torneira do jardim, aqui no meu chuveiro pode faltar pressão, entendeu? Porque não tem uma vazão correta. Então, pessoal, vamos tentar eliminar essa cultura. Vocês, como profissionais da área, quando sempre ouvirem falar em projetos complementares, vocês darão importância tanto quanto a um projeto arquitetônico, porque é um conjunto, eles trabalham de forma interligada, certo? Então, para que eu não tenha dor de cabeça futura, eu tenho que ter os meus projetos complementares. Aqui na terminologia, é muito importante para que nós profissionais saibamos as terminologias adequadas referente a um projeto hidráulico. Isso é muito, mas muito importante mesmo, tá? Isso é para que vocês, quando forem executar uma determinada obra, vocês cheguem na obra falando de maneira correta, de maneira técnica, não de maneira leiga. Porque quando você chega numa obra, fala de maneira correta, de maneira técnica, você vai passar confiança para o seu cliente. Mas quando você fala de maneira leiga, não sabe o que está dizendo, seu cliente não vai sentir confiança em você e teoricamente ele não vai querer adquirir o seu trabalho, tá certo? Então é a partir daí que funciona a terminologia utilizada pela NBR 5626. Ela é tão importante quanto outros conceitos utilizados na mesma norma, tá certo? Então o que seria água fria? Ixi, eu dei uma repetida aqui, né? Mas vocês desconsiderem aí, tá? Eu vou corrigir no material. Água fria, água a temperatura dada pelas condições do ambiente. Então água fria não significa aquela água gelada que o cidadão pega, vai lá e coloca gelo, né, dentro do reservatório. Ah, eu quero água fria. Aí vai lá, coloca gelo para poder baixar a temperatura da água. Não. A água fria ela é considerada aquela água em temperaturas de condições ambientes. Aquela temperatura daquela água está adequada às condições do ambiente, tá certo? Por isso que é água fria. Aparelho sanitário. Aparelho sanitário é um componente que eu utilizo para as minhas necessidades, seja ela de higiene ou não, ou de necessidade. Clebson, me dá um exemplo aí de um aparelho sanitário. Um vaso sanitário, ele é um aparelho sanitário? Sim, é um aparelho sanitário. Ah, gostei, me dá outro exemplo. Um chuveiro. Chuveiro é um aparelho sanitário? Sim, é um aparelho sanitário, porque a finalidade dele é promover fins o que? Higiênicos. Você necessita daquele aparelho para se higienizar, ou tem necessidade dele.
No caso, uma pia de cozinha, Clebson, é um aparelho sanitário? Sim, eu vou ter necessidade daquele aparelho para executar atividade doméstica, de higiene, de limpeza, não é isso? Então, aparelho sanitário é basicamente isso. Clebson, e barrilete? Barrilete, de forma resumida, é aquela tubulação, galerinha, que ela vai sair do reservatório. Então, aquela tubulação que sai, se deriva do início do reservatório superior, é denominado como barrilete. E a partir do barrilete que eu vou ter as prumadas, que é as colunas de água fria, que são os pontos de distribuição. Vou explicar isso aí mais na frente, tá? E cavalete, Clebson, o que seria cavalete? O cavalete nada mais é que uma tubulação de suporte, que vai servir para colocar o meu hidrômetro. Clebson, eu não estou entendendo. Tá muito vago esse conceito. Poderia esclarecer melhor? Sim. Pessoal, lá embaixo eu trago uma figura para vocês. Como eu já conheço os conceitos técnicos, eu vou falar aqui, mas eu peço a vocês que nessa aula dê uma lida em todo o restante aqui da terminologia, tá? Para não se prolongar muito a aula desse vídeo. Então, tudo começa na instalação hidráulica a partir de onde, galerinha? Da rede pública. A rede pública nada mais é que o fornecimento de água pela minha concessionária. Aqui na nossa região, quem é que fornece água? Quem é a concessionária fornecedora de água? A CAGES. Então a CAGES é a concessionária que vai fornecer a água para eu utilizar na minha residência, a água fria. Então ela vem da rede pública, não é isso? Verdade. Clebson, não seria rede privada? Não, não. Rede pública. Por que rede pública? Porque todo e qualquer cidadão que seja capaz de pagar manutenção do serviço tem direito àquele benefício, aquele bem público, que é a minha água. E normalmente a água ela não vem do reservatório privado, ela vem do reservatório público, né? São esses açudes que são construídos pelo governo, de forma a fornecer água para toda a população, certo? Então a minha água ela vem de onde? Da rede pública, que é fornecida por quem? Da concessionária. Eu vou colocar uma tubulação aqui, ela vem da concessionária, passa no meio da rua, e dessa tubulação que passa no meio da rua é extraído outra tubulação para o interior da minha edificação. A tubulação que é ligada à rede pública para o interior da minha edificação é denominado o que? Ramal predial, tá? O ramal predial, ele começa na ligação da rede pública e termina onde? No meu hidrômetro. Clebson, o que seria o hidrômetro? Nada mais é que aquele medidor de água, aquele medidor que vai fazer o consumo em metros cúbicos de água que você utilizou mensalmente. E através desse consumo vai gerar o que? Vai gerar uma taxa, um custo para você pagar mensalmente. Então o hidrômetro, através dele é possível realizar uma leitura da quantidade de água em metros cúbicos que você utilizou mensalmente. E através daquela quantidade de água que você utilizou, vai ser gerado um custo em cima disso, certo? Então o ramal predial ele começa da rede pública e vai terminar onde? No início do meu hidrômetro. Clebson, e o cavalete? O que seria o cavalete? O cavalete, pessoal, nada mais é que esse suportezinho aqui, ó. O suporte dessa tubulação. Tá mais ou menos assim. Aqui seria o meu cavalete. O cavalete nada mais é que uma base de sustentação para a colocação de quê? Do meu medidor, do meu hidrômetro. Esse seria o cavalete. Certo? É basicamente isso. Dando continuidade, dando prosseguimento. Depois da saída do meu hidrômetro, eu tenho outra tubulação. A tubulação é denominada como alimentador o quê? Predial. Então, a tubulação que chega ao hidrômetro é o quê? Ramal predial. A tubulação que sai do hidrômetro para o interior da minha edificação é o quê? É alimentador predial. Tubulação da rua até o hidrômetro é ramal, do hidrômetro ao reservatório é alimentador predial.
tá certo? Aqui no caso tem um sistema de abastecimento indireto. Por que indireto, Clebson? Porque eu estou fazendo o uso de dois reservatórios, um reservatório inferior e um reservatório superior. Ah, Clebson, e se fosse como seria um abastecimento direto? Abastecimento direto, pessoal, seria se eu não tivesse aqui no meu projeto um reservatório inferior. Se eu não tivesse um reservatório inferior, eu teria um abastecimento direto. O misto é que quando eu tenho um indireto com um direto, tá? Mas aqui no caso temos um abastecimento indireto, porque temos dois reservatórios, um inferior e um superior. Então a tubulação que sai do hidrômetro aqui vai ser destinada ao armazenamento do reservatório inferior. Desse reservatório inferior, a água vai para onde? Muitíssimo bem, vai para o reservatório superior, que fica acima da minha residência, tá? Mas Clebson, e como é que faz para a água subir do reservatório inferior para o superior? Aí, pessoal, eu vou ter que utilizar o famoso motor bomba, que é um motor capaz de transportar a água do reservatório inferior para o reservatório superior. É o conjunto moto-bomba, ou chamado de motor bomba também, que vai bombear a água de baixo para cima. E nesse conjunto de motor bomba, aqui eu tenho dois tipos de tubulações: a tubulação de sucção e tubo de recalque. Clebson, o que seria tubulação de recalque? Pessoal, tubulação de recalque, de uma maneira bem genérica, é aquela tubulação que tem a finalidade de transportar um líquido de nível inferior para um nível superior, ou seja, vai transportar a água de baixo para cima. Quando eu quero transportar a água de baixo para cima através de um tubo, ali é denominado de tubulação de recalque, tá certo? Dá outro exemplo, Cleber. Estou gostando. Se eu tenho um reservatório aqui na parte de baixo, eu tenho um reservatório aqui de cima, como é que eu faço para transportar a água desse reservatório para este? É no balde? Não, não é no balde. É na fé? Também não é na fé. É na oração? Também não é na oração. É através de quê? Da interligação desses dois elementos por tubos, né? Por tubos de PVC. Então, essa tubulação aqui, que faz a interligação do transporte da água do pavimento inferior para o superior, essa tubulação é chamada de tubulação de recalque. Mas para que essa tubulação seja transportada de baixo para cima, eu necessito de quê? De um motor. Um motor que faça esse bombeamento da água de baixo para cima. Porque sem motor, nego rei, assoprando não vai não, viu? Nem na fé. Dando continuidade. Então, a tubulação que tiver antes do motor em contato com o reservatório inferior, é chamada de tubo de sucção. A tubulação depois do motor, que sai do motor, é chamada de tubo de recalque. Tubulação que chega no motor, tubo de sucção, porque vai sugar, não é isso? Vai sugar a água de baixo para cima. E a tubulação que sai do motor, tubo de recalque, vai empurrar, vai transportar a água de baixo para cima. Ok? Aqui eu tenho o motor bomba, né? São os motores de propulsão de água. Aí quando chega aqui no reservatório superior, bem na ponta, bem no orifício de saída desse reservatório superior, eu tenho uma chave, o chamado boia de flutuação. A boia, ela serve para controlar o fluxo de água. Ou seja, quando aquele reservatório ele está preenchido completamente de água, chega ao nível da boia, a boia vai se elevar e automaticamente ela vai fechar aquele orifício que está saindo a água. Ou seja, ela vai fechar e vai impedir a passagem de água para dentro desse reservatório. Ela vai ter o controle, ela vai subir quando chega o nível desejado do reservatório, ela fecha e impede a passagem de água para o interior do reservatório. Tá certo? Clebson, e esse extravasor e esse ladrão aqui, para que serve? Esse extravasor e esse ladrão aqui, ele serve para acusar
quando a minha boia estiver com problema. Por que com problema? Porque se minha caixa d'água estiver enchendo, quando chegar no limite que não é para encher mais e a boia estiver com problema e não conseguir fechar a passagem de água, a minha caixa d'água, a tendência dela é o que? Transbordar. Para que ela não transborde, eu tenho um ladrão aqui, ó. A água vai subir, passa do nível que não era para passar e vai sair pela essa tubulação aqui, vai escoar pela essa tubulação, chamada de extravasor ou ladrão. Então, a partir da saída dessa água, eu vou saber identificar que minha boia está com problema, tá? Vou dar desenhar para vocês aqui. Eu tenho o ladrão e aqui eu tenho a tubulação que chega. Aqui eu tenho a boia, tá? A boia. Aí vai enchendo, essa boia vai subir. Chegou no nível aqui, a água para de encher o reservatório. Se a boia tiver com problema, essa água vai subir e vai sair por onde? Pelo extravasor, pelo ladrão. E a saída de água por aqui, eu já sei de imediato que minha boia está com problema, não está funcionando corretamente. Ok? Aqui eu tenho o dreno, ou chamado tubo de limpeza também. Aqui nada mais é que uma tubulação que, quando eu tiver o objetivo de esvaziar a minha caixa d'água por completo, eu venho nessa tubulação. Nessa tubulação eu tenho um registro, eu abro esse registro aqui e toda a água no interior do meu reservatório vai fazer o que? Escoar, vai esvaziar. Essa tubulação, ela tem a finalidade de fazer a limpeza, né? Limpeza do reservatório, tá? Aí aqui eu tenho o que? O meu barrilete. Lembra que eu falei para vocês anteriormente, a tubulação que sai da caixa d'água do reservatório superior, cujo objetivo é transportar água para os pontos de consumo, é chamado de barrilete. Então essa tubulaçãozinha aqui, ó, toda essa tubulação é denominada como barrilete. Nada mais é que a tubulação, a canalização inicial do reservatório, que vai direcionar, vai transportar água para o interior da minha edificação. Já nesses outros elementos aqui, eu tenho o meu, todo esse elemento que eu estou pintando aqui, eu vou ter as minhas colunas de distribuição. Ela também é conhecida também como prumadas de água fria, tá? Então essa tubulaçãozinha aqui na vertical, ou ela pode ser chamada de coluna de distribuição, ou pode ser chamada de coluna de água fria, ou prumada de água fria, perdão. São dois nomes popularmente conhecidos. É prumada de água fria ou coluna de distribuição de água fria, tá? Então toda essa tubulaçãozinha aqui na vertical é chamada de coluna. Por que coluna? Porque está na vertical, né? Parecido como um pilar, ok? E a tubulação horizontal aqui é chamado de barrilete. O barrilete vem e faz o que? Abastecimento das colunas, não é isso? E ligados a essas colunas de água fria aqui, essas colunas de distribuição, eu tenho os ramais, né? Os ramais são aquelas tubulações, vou botar nessa imagem anterior para melhorar nosso entendimento. Os ramais de alimentação são essas tubulações aqui, ó. Aqui melhora o nosso entendimento, né? Ó. Saiu da caixa d'água, é o que? Barrilete, ó. Vem, isso aqui tudo é o barrilete. Quando desce pela parede para abastecer o ambiente, eu tenho o chamado de coluna de água fria, ou coluna de distribuição, ou prumada de água fria. É bem genérico esse nome, tá? Não existe um conceito bem técnico para esse nome, não, para essa denominação. A norma chama de coluna de distribuição, mas vários projetistas, vários profissionais da área chamam de prumada de água fria, tá? Então, dessa coluna aqui é feito o que? É derivado os ramais. O que são os ramais? Os ramais são tubulações que vão transportar a água para os subramais. Mas Cleverson, e o que seriam os ramais? Os subramais? Os subramais nada mais é que a conexão do ponto de abastecimento a um pequeno trecho da tubulação. É denominado como subramal, tá? Aqui, desculpa o desenho aqui, eu tenho
um ramal aqui. E desse ramal aqui eu tenho um sub-ramal. Todos os fatos de desenho péssimo, viu? Ave Maria, meu Deus. Deu para entender, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Para não se prolongar muito a aula. Ramal. Ramal normalmente é na horizontal dentro da parede. E a partir da conexão dos ramais eu tenho subramais, né? Que subramais são interligados aos aparelhos sanitários, ok? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão bem breve mesmo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Forte abraço, fiquem com Deus, até outro momento qualquer, viu?